Olá, queridos amigos e leitores do nosso blog. Eu sou Rui Mendes e aqui estou para gravar o nosso primeiro encontro do ano de 2018, desejando a todos um feliz ano e que venha justiça, paz e amor para todas as pessoas do planeta Terra. Para nosso primeiro encontro do ano de 2018, aproveitando que nós estamos a poucos dias do julgamento do ex-presidente Lula, o tema que eu escolhi para nós tratarmos aqui hoje é justamente riqueza e prosperidade, para que as pessoas tenham uma ideia do que está passando a nível metafórico e também metafísico, através dos arquétipos que representam essas diferentes realidades, né? O torneiro mecânico, que se tornou presidente e que deu a possibilidade a uma série de brasileiros de serem mais prósperos, e de um outro lado, uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade de poder, de acúmulo, que tenta de forma bastante agressiva e destrutiva encarcelar uma pessoa sem provas, comprometendo assim não somente a justiça, mas também as bases do sistema democrático brasileiro. Para que a gente possa compreender o que está acontecendo desde uma perspectiva vibratória e energética, é importante entender quais são as energias que essas pessoas que estão de distintos lados deste ringue, que representa esse julgamento, estão trabalhando, né? E a energia principal, no caso aqui, seria a avarícia, a avareza, a codícia, né? A cobiça, que é a expressão mais comum da imadurez no ser humano e que se relaciona com frequência quase que totalmente com o poder do dinheiro. No mundo dos negócios, nós encontramos a energia do medo como fundação de todas as formas de negócio, inclusive naquilo que se supõe baseado em serviços ou benefícios. É a energia do medo que faz com que as pessoas fiquem apegadas aos seus empregos ou obedecendo leis que trabalham contra elas mesmas, né? Então, os negócios humanos que se dão na frequência da sombra e do medo fazem com que o crescimento se baseie acima de qualquer outro aspecto. E dessa forma, descobre-se que todo crescimento sem limites torna-se daninho para o meio ambiente e insustentável para os seres humanos. Então, quer dizer, nós estamos vendo pessoas extremamente ousadas, né? Porque você querer prender uma pessoa sem provas é algo que contradiz o sentido de justiça inerente que cada ser humano traz dentro do seu coração. Então é muito interessante compreender que através do Lula e do resultado que esse julgamento vai ter, o mundo inteiro vai encontrar uma, digamos assim, brecha temporal para poder se rebelar em uma única causa. E isso já está acontecendo, né? Os juízes que julgam sem provas estão com medo das movimentações que os movimentos populares estão fazendo em Porto Alegre. E claro, isso gera muito estresse. E esse estresse que gera tanto essas movimentações, como o estresse natural do cotidiano da vida moderna, reflete diretamente no desejo que nós temos de fazer-se rico no mundo material. Então, a diferença básica entre prosperidade e riqueza é justamente que a riqueza você pode ter acumulando, empilhando dinheiro e bens materiais, enquanto que a prosperidade trabalha como um fluxo energético contínuo de contração e expansão, da mesma maneira que o movimento de sístole e diástole do coração, permitindo que a energia flua de maneira mais harmônica e não de forma acumulativa, gerando todos os processos que o acúmulo gera, que seria a putrefação, né? Então, assim, uma pessoa que tem amor demais e não utiliza esse amor, ela vai transformar esse amor em ódio, da mesma maneira que a pessoa vai sentir ódio se ela tiver demasiado dinheiro guardado no banco e de repente de uma hora para outra os governos mudarem a moeda e aquilo que ela tem guardado passa a valer 3 vezes menos, né? Então, do ponto de vista energético, nós utilizamos essa metáfora do amor e do dinheiro justamente porque ambas as coisas representam o prana,
que é a bioenergia vital. Então lembre-se bem que riqueza consiste em acumular bens e dinheiro partindo de razões energéticas primárias como o medo e a cobiça. Então essas pessoas que têm muito dinheiro acumulado e continuam trabalhando para acumular mais dinheiro, elas estão baseadas na frequência das sombras do medo e da cobiça. Enquanto que a prosperidade é um fluxo que se contrai e expande em ritmos universais, permitindo assim que a prosperidade se ajuste automaticamente às necessidades de propósitos superiores. Por isso que é muito importante as pessoas desenvolverem a religiosidade e abrirem mão da religião, justamente porque através da religião elas estão dando poder para seres dédicos que fazem com que todo o fluxo de prosperidade da vida delas flua para os pastores, flua para a congregação e etc. E a riqueza não, a riqueza ela é acúmulo de bens e de dinheiro de forma que a pessoa não experimenta necessariamente plenitude. Outro dia mesmo eu estava assistindo um vídeo do Bispo Edir Macedo, onde ele pedia para as pessoas doarem tudo de maneira bastante beligerante ou seja, requerendo um pacto, né, dos seus fiéis para que eles doassem tudo. E ele deve estar tendo problemas para fazer isso, porque ele parecia bastante nervoso e exigente. E as coisas realmente estão mudando. O Bispo Macedo e a Igreja Universal estão sendo em Portugal acusados de tráfico de crianças graças a uma agência de adoção que ali eles tinham. E obviamente que tudo isso está relacionado com os problemas que o nosso planeta tem, relacionado à pedofilia, justamente porque as crianças são alimentos da mesma maneira que os bezerros e os porcos, entre outras coisas, que qualquer pessoa que busque a verdade também será encontrada por ela. Então, uma vez que a riqueza não gera plenitude, ela costuma muitas vezes gerar o oposto, e é por isso que as pessoas ricas se isolam, ficam em depressão, entre outras coisas. Dentro das 64 claves genéticas que existem desde a perspectiva do DNA para que um ser humano comum ou um Homo sapiens realize o processo de iluminação do intelecto passando por aquilo que nós chamamos de opus magnum, existe algo chamado o anel codônico da busca, que é justamente a parte do nosso DNA que vai fazer com que nós possamos retirar a imadurez dos nossos seres e entrar em contato com a verdadeira natureza do desejo, que é justamente a cobiça e o medo. E é interessantíssimo realizar o quanto essas duas energias, né, a cobiça e o medo, são as energias que hoje nós vemos que tanto os políticos da direita como a magistratura do Brasil são reféns. Então, quer dizer, hoje nós estamos fazendo 2 anos praticamente do golpe de 2016, onde uma pessoa honesta foi derrubada da sua cadeira de presidenta da República, onde ela havia sido eleita pela maioria da população, sem que nenhum crime tivesse sido comprovado contra ela. Pessoas comprovadamente criminosas tomaram de assalto o governo do país, estão tratando de desmontar todas as leis e direitos que garantem um nível de dignidade e soberania mínima para as pessoas que são trabalhadoras. E claro, o povo brasileiro não sabe o que fazer diante de tudo isso. Em qualquer país do mundo, isso já seria mais do que motivos para que houvesse revolução, para que as pessoas se organizassem de maneira histórica e ideológica, mas uma vez que as pessoas no Brasil não conhecem história, elas se organizam em função daquilo que a estética televisiva, criada tanto pela Rede Record como pela Rede Globo e SBT, etc., e todas essas redes de TV aberta, manipula a mente e o sentimento delas para que assim seja. Então é muito interessante perceber que por detrás dessa frieza, que por detrás dessa dureza que existe na postura tanto do Michel Temer, que corta direitos, como do juiz Moro, que quer prender o Lula sem provas, etc., existe todo um provincianismo histórico de quem sempre esteve governando nos bastidores e que tem como meta, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que o tempo passa, as pessoas evoluem e o Luiz Inácio Lula da Silva, ele hoje representa a síntese
do povo pobre e a sua evolução até a participação na política brasileira. E é isso que está em jogo, é isso que estão querendo derrubar através da possibilidade de prenderem a pessoa dele sem provas ou de sequer darem a ele um julgamento justo. E tudo isso está relacionado com o processo do arrebatamento, tudo isso está relacionado com as profecias bíblicas referentes à separação do joio e do trigo. Por quê? Porque as pessoas estão vendo todos os abusos que estão sendo feitos, as pessoas estão, ou seja, está chegando, independente do nível de ignorância da pessoa, ela está entrando em contato com a verdade no sentido de que as coisas devem seguir uma ordem, devem seguir uma métrica, e essa ordem está sendo burlada para que interesses de gente obscura, de gente mafiosa, de gente cheia de cobiça e cheia de medo de ser descoberta, medo de ser derrubada, e é por isso que os políticos do PSDB não caem, mas cairão, cedo ou tarde cairão, e coisas interessantes têm acontecido no mundo inteiro, mostrando que as peças do jogo no tabuleiro terrestre realmente estão tomando proporções diferenciadas em relação ao que era e frustrando as pretensões da criação de uma nova ordem mundial. Então o Papa esteve visitando o Chile há poucos dias e gerou uma reação muito negativa em vários chilenos, porque acabou advogando para os pedófilos do Vaticano e para a igreja. Então locais foram incendiados, a população protestou. Ao mesmo tempo em que isso acontece com o Papa no Chile, em Portugal, como já foi dito, o bispo Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus estão sendo processadas por tráfico internacional de crianças. E no Brasil está acontecendo esse julgamento, ao mesmo tempo em que nós temos personalidades novas que vão disputar as eleições para presidente em 2018 e que trazem em si todo esse caráter pedofílico, escalafobético de quem foi educado por programas de televisão, de quem teve a Xuxa como rainha, ou acreditou em Jesus a ponto de seguir um psicopata que nem o Edir Macedo, entre outras coisas, que é o próprio processo de separação profética, que se referem como separar o joio do trigo, né? Então, inevitavelmente, as pessoas boas estão sendo postas no lugar delas, as pessoas más estão sendo postas no lugar dela, e existe um duelo para ser realizado entre o conhecimento e a ignorância. E, obviamente, que a ignorância vai perder esse duelo, a não ser que coisas como a eleição do Bolsonaro, por exemplo, possam ser materializadas. E algumas linhas temporais aonde ele vence essas eleições já estão em trabalho de materialização. Então é muito importante que as pessoas, como principalmente esse povinho da nova era faz muito, não se coloquem de maneira neutra diante da tremenda injustiça histórica que esse julgamento representa, né? Justamente porque o que está em jogo não é a liberdade do Luiz Inácio Lula da Silva, nem a justiça de Araque feita pela República de Curitiba. O que está em jogo é o sistema democrático, o que está em jogo são as evoluções sociais conquistadas nos últimos 80 anos, desde Getúlio Vargas e principalmente depois do governo do Lula e da Dilma. A dignidade dos pobres que passaram a participar da classe média e ter poder de consumo, ainda que continuem pessoas extremamente ignorantes e sem capacidade de gerenciar esse consumo, de maneira que ele seja um bem para si mesmo. Então, quer dizer, o futuro do Brasil, nesse momento, é uma coisa bastante delicada, porque existe a intenção de eleger um camarada militar, trazendo de volta todo um ranço histórico que faz com que as camadas menos favorecidas materialmente da população tenham que ser obedientes e não tenham participação social, entre outras coisas que o golpe mesmo e os 2 anos do governo Michel Temer já trataram de mostrar para as pessoas, inclusive que apoiaram esse golpe, o quanto elas têm a perder com tudo isso.
Então é muito importante que as pessoas não estejam neutras e busquem conhecimento e busquem estudar o mínimo que elas podem de história. E tenham humildade para reconhecer o erro de ter apoiado certas ideias, entende? Não existe problema nenhum em você, coxinha, se arrepender e, sabe, militar do outro lado, porque existe forças conscienciais, tanto positivas quanto negativas, em guerra. E se por acaso o Lula vai preso ou o Bolsonaro se elege, todo um vórtice de coisas antigas e negativas que estiveram na Inquisição, que estiveram nas duas grandes guerras mundiais, vão ser albergadas no Brasil. Já estão lá, na verdade. O que elas precisam é apenas contar com o aval da maioria dos corpos físicos encarnados a níveis terrestres. Justamente porque se essas pessoas a nível consciencial apoiarem isso, ou seja, se eles elegerem, se o Brasil eleger alguém como Bolsonaro, essas forças passam a ter permissão para levar vocês de volta para a Idade Média, que é justamente a agenda esotérica por detrás de todos esses eventos. Então é importante que cada indivíduo tenha muito claro onde quer estar, o que quer fazer, o que pode fazer. Se você tem condições de sair do Brasil, eu realmente aconselho que você saia do Brasil. Se você tem riquezas no Brasil, eu te aconselho a transferir as suas riquezas para outros países, justamente porque existe a possibilidade de que o Brasil vá para um buraco muito maior do que ele se encontra hoje. E, assim, a nível concreto 3D, a única esperança de tirar o Brasil desse buraco é o Lula. Justamente porque ele é a síntese de tudo de bom e ruim que a participação popular teve como evolução no que tange os rumos da política brasileira. Então o brasileiro ele foi... Estava até vendo hoje um pequeno vídeo do Pedro Cardoso falando exatamente sobre o fato de que o brasileiro não foi educado para valorizar o trabalho dos outros. Então você compra um apartamento de 10 milhões e não vê um problema nenhum nisso. Mas se alguém vem pintar o seu apartamento e te cobra 5 mil para pintar, você acha esse preço um absurdo. Entre outras coisas que fazem parte do excesso de cristianismo, do excesso de leite, do excesso de pão, entre outras coisas que foram fundamentais para desviar a humanidade, principalmente no que tange Portugal e Brasil, de um relacionamento dévico com sua alimentação, a ponto de estar blindado contra esses processos de assédio e obsessão, que é o que hoje o cristianismo vem fazendo no Brasil. O cristianismo hoje ele é usado justamente para realizar um processo de macroassédio e obsessão energética, manipulando as pessoas através de energias de baixa frequência, como medo, avarícia, avareza, cobiça, entre outros tipos de coisa. E é por isso que a teologia da prosperidade deu certo, é por isso que uma série de pastores estelionatários, criminosos, chegaram aonde estão, e é preciso que as pessoas... eu não gosto do termo pessoa de bem, porque o bem não pode existir sem o mal, então a pessoa que se diz do bem, ela é do mal com certeza. Mas as pessoas racionais, as pessoas corajosas, as pessoas que se sentem responsáveis por si mesma e pelo coletivo que as atinge, devem tomar partido e devem tomar as rédeas da situação no sentido de gerenciar soluções e barrar toda e qualquer forma de desinformação, magia negra, politicagem, entre outras formas de ação que têm sido utilizadas pelos regressivos no sentido de realizar no Brasil a agenda da nova ordem mundial. Eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Fazia tempo que eu não fazia vídeos, estou bastante afastado deles ultimamente, por diferentes motivos que, quem sabe, um dia a gente trate aqui. Gostaria de agradecer a todos que têm escrito e realizado terapias, principalmente. Gostaria de informar a todos também que agora a nossa Casa Real Sagrada tem um restaurante em Lisboa, chama-se Pequeno Reino dos Céus. Convido a todos vocês, brasileiros e pessoas do mundo inteiro que entendem o que eu estou falando, que estejam por Lisboa, a virem provar a melhor comida vegetariana da cidade. E estou muito feliz com tudo isso, apesar do trabalho que tudo isso tem dado. Todo trabalho tem recompensa. Queria mandar um beijo enorme para as pessoas que são amigas e que apoiam, e lamentar muito pelas pessoas que continuam fazendo ameaças e gerando desarmonias que fazem com que a vontade de fazer vídeos seja cada vez menor. Mas enfim, estamos aqui cumprindo com a nossa missão em nome da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha e Grupo de Sábios, e desejamos a todos um maravilhoso ano de 2018.
que todos possam estar em dia com o seu karma e com o seu dharma. Muito obrigado, amigos, e até a próxima. Um abraço. Namastê.